Foi tumultuado, mas houve a aprovação e o governador Dória está comemorando até agora a aprovação da reforma previdenciária no estado de São Paulo. 59 votos a favor, 32 contrariamente. Só que tivemos manifestações de servidores, inclusive tumulto grave, e a tropa de choque teve que enfrentar. O que muda com a aprovação da reforma previdenciária? E você confere também as manifestações. Entre as mudanças, está previsto um aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, além da idade mínima de aposentadoria. Elas vão para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Professores, policiais civis e agentes de segurança vão ter regras de transição diferenciadas. O governo pretende economizar 32 bilhões de reais em 10 anos com essa reforma. Mesmo com essa forte manifestação de servidores, protestando contra a proposta da reforma previdenciária, cobrando uma maior discussão, houve a aprovação por 59 votos a 32, e eu já dei a manchete. O governador Dória, está aqui, Dória comemora a reforma previdenciária do Estado e diz que isso vai garantir equilíbrio fiscal e isso vai dar
equilíbrio para o orçamento do Estado de São Paulo. Vamos agora esperar a prática. Servidores estaduais, principalmente da área da educação de Marília, estiveram na Assembleia e aqui em Marília tivemos também manifestação dos funcionários do Fórum Estadual. Esse é um assunto bastante polêmico. Primeiro foi a reforma previdenciária em nível federal e agora os estados estão aprovando também. A aposentadoria, um verdadeiro ponto de interrogação. E toda vez que tem uma matéria especial, tem que se prestar atenção. Confira, então. A medida provisória altera pontos de uma lei que já permitia a contratação temporária sem concurso. Um dos pontos da medida prevê a contratação de servidores aposentados para trabalharem na mesma área de quando estavam na ativa, como, por exemplo, os da Previdência Social. A contratação é uma tentativa de diminuir as filas do INSS. Em 2019, o contribuinte esperou, em média, 2,5 meses para ter uma resposta aos pedidos de benefícios. É a fila mais demorada dos últimos 5 anos no INSS. Idosos e pessoas com deficiência, que têm direito a um salário mínimo, são os mais prejudicados. Em janeiro, eles eram quase 490 mil do total de 1.300.000 de contribuintes com benefícios parados há mais de 45 dias. Somando os pedidos feitos há menos de 1,5 mês, a fila passa de 2 milhões de pedidos represados. O Joseildo espera há mais de 1 ano pela aposentadoria. Desempregado, ele diz que o benefício faz falta. Faz falta, desempregado, sem dinheiro para nada, devendo para os outros. Chega nas firmas lá, eles não querem pegar, acho que por causa da idade, pelo menos o INSS tinha que dar uma solução. Para que as contratações temporárias comecem, o governo ainda precisa lançar um edital anunciando as vagas, remuneração e período de contrato. A previsão é que isso seja feito em até 15 dias. Até o início de abril, os convocados devem estar aptos a trabalhar. O governo quer contar ainda com a ajuda de militares da reserva, mas o decreto que autoriza essa contratação não foi publicado. O INSS diz que precisa de mais de 9 mil funcionários e que a fila deve ser regularizada 6 meses depois que os reforços chegarem. Não vai resolver do dia para a noite, porque esse problema já vem se agravando ao longo do tempo. Agora, o que nos deixa bastante preocupados é que, uma vez aprovada a reforma, em novembro do ano passado, até hoje, o sistema informatizado do INSS não está apto a receber benefícios com as novas regras. Você não consegue fazer uma simulação no site do INSS, os benefícios calculados com as novas regras não estão sendo sequer analisados, estão completamente parados, então é bastante preocupante. E aqui na agência do INSS, aqui em Marília, a situação é a mesma, não é diferente. Inaceitável isso que está acontecendo, faltou responsabilidade do governo em relação a quem estava na iminência de buscar a aposentadoria. O governo se preocupou apenas em aprovar a reforma no Congresso Nacional, só que faltou o planejamento para esses funcionários atenderem à demanda. Resultado, está tudo atrasado e quem sofre e perde dinheiro é a própria população. E agora, vamos falar sobre saúde, Momento Saúde. O médico geriatra Rigolin, toda terça-feira aqui no 4 Notícias, comentando assuntos importantes com relação à saúde e qualidade de vida. A gente começa com o assunto do momento, coronavírus. O número de casos suspeitos no Brasil sobe para 488. Número de casos confirmados aqui no país, 2. Ambos do estado de São Paulo, mas que contraíram a doença na Itália. Vamos até Brasília, tem mais informação sobre o assunto do momento da saúde, coronavírus. O Brasil mantém o total de 2 casos confirmados do novo coronavírus sem nenhuma morte. Os 2 infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Segundo o Ministério da Saúde, não há elementos que indiquem a circulação da doença no país. E para ampliar o diagnóstico, a Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes específicos. Todos os estados serão capacitados nas próximas 2 semanas. E dentro de 20 dias, no máximo, teremos todos os laboratórios centrais do Brasil. Esperamos que em menos tempo, mas no máximo 20 dias, teremos todos os laboratórios centrais realizando o teste específico
para o coronavírus. 10 milhões de reais serão investidos para desenvolver estudos sobre o novo coronavírus por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O compartilhamento de estudos sobre a doença é prioridade do governo brasileiro. Ministros de Ciência e Tecnologia de 11 países discutiram o assunto nesta segunda-feira. Esse compartilhamento internacional de ideias, resultados e de colaboração é extremamente importante nesses casos, né? Veja bem, em termos de pesquisa, por exemplo, foi identificado no Brasil, né, foi feito o sequenciamento do genoma e se fez a correlação com o mesmo tipo da Itália, né? Assim como os outros países compartilharam ali nos seus casos da onde vem. Isso dá para ajuda a fazer um traçado da propagação internacional desses vírus. Momento Saúde, doutor Rigoli, boa noite. O assunto continua sendo na área da saúde, coronavírus. Mudou a metodologia e aumentou o número de casos suspeitos, agora quase 500. Confirmados, permanecem os 2 contraídos da Itália, chamados casos importados. Está certa a medida, mudar a metodologia? Sim, Henrique, e é com uma satisfação muito grande. Nós, médicos brasileiros, estamos assistindo como que o Ministério da Saúde e todas as instituições em São Paulo, como que está organizada esse momento. Era previsto, né? A população já tinha acompanhando esse momento, era previsível que chegava no Brasil e como chegou. E é interessante também ver como que a sociedade científica se organizou para ampliar essa pesquisa, como esse mapeamento que foi feito e ainda pode-se, no Brasil, contribuir para outros países para fazer esses marcadores, né, genéticos do coronavírus. O interessante, Zé Henrique, que eu estava lendo, que o que deu esse suporte, uma das ferramentas que nos deixou em vantagem para esse mapeamento, foi que nós tivemos outras infestações, né, e como o Brasil já estuda manifestações virais, ele já tem equipes, então são estudantes, são cientistas que já estão na frente em termos de treinamento de pesquisa. Então foi muito bom ver o Brasil chegando aí na ponta da pesquisa. E também gostaria de reforçar meu papel aqui, eu como médico geriatra, aqui no Momento Saúde, aqui com o Zé Henrique, aqui no 4 Notícias, de reforçar a ideia básica, deixando a ciência um pouco de lado e vendo como, do ponto de vista prático, o quanto é importante proteger nossos pacientes, as pessoas mais frágeis, mas não só para o coronavírus, para todas as viroses, né, que o inverno vai chegar, né, os mais acometidos, os mais vitimados podem ser os idosos, os mais frágeis, com comorbidades, isso é, que tenha muitas doenças. Então, gostaria de reforçar a importância de lembrar a vacinação, que o governo fez uma previsão aí de antecipar a vacinação da gripe, e além lembrar a população, Zé Henrique, que não existe só a vacina da gripe para os idosos, existe a vacina para os idosos com doenças pulmonares, a vacina a pneumo 23, que as pessoas devem procurar, os familiares devem procurar, os idosos com doenças pulmonares, com enfisemas, devem procurar na rede básica, que ela deve estar disponível na rede básica, a pneumo 23. Existe também, com custo acessível à população, que é a pneumo 13, também acessível nas clínicas de vacinação em Marília e região. Então é interessante lembrar da proteção dos mais frágeis. Essa é a minha recomendação hoje aqui no Momento Saúde, aqui com o Zé Henrique. Daqui a pouco o doutor Rigoli vai comentar. O assunto é coronavírus, mas e a dengue? Não pode se descuidar dessa questão, a prevenção à dengue.
Marília tem a primeira morte do ano, um aposentado de 78 anos e cerca de 300 casos confirmados. Daqui a pouco a gente vai debater essa questão também. Destaques do momento da imprensa nacional. Chuva deixa pelo menos 16 mortos e 32 desaparecidos na Baixada Santista. Relatório do 13º do Bolsa Família e para BPC é aprovado e agora segue para a Câmara. Pois é, foi uma derrota do governo Bolsonaro no Senado. Ovos de Páscoa, vá preparando o bolso. Eles devem chegar de 2% a 5% mais caros em relação ao ano passado. Ainda, Bolsonaro autoriza a recriação de sorteios nas emissoras de televisão para beneficiar as emissoras aliadas ao governo. Vai voltar tudo como antigamente, sorteios nas TVs. Já, já.